Ao concluir o estudo da lição dessa semana sobre a lei e a graça, eu quero inicialmente considerar com os irmãos o texto de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João aqui está apresentando o Senhor Jesus Cristo. Está apresentando Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, como autor de todas as coisas. Ele era o Verbo no princípio, estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse texto de João 1:1 é um dos versos mais impressionantes para declarar a divindade de Cristo. Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. As coisas foram feitas por ele. Que coisas que foram feitas por ele? O universo, as estrelas, as galáxias, os planetas. O planeta Terra, os seres vivos, a natureza, o ser humano. Mas eu quero considerar a obra de Deus como a obra do universo, as estrelas, as galáxias. E o salmista, no Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Veja, irmãos, quando esse salmo foi escrito, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, a compreensão que a humanidade tinha do universo era muito restrita, era muito pequena. Era esse céu que a gente vê, as estrelas, que a gente vê a olho nu, sem nenhum aparelho. Hoje, irmãos, no século XXI, existem telescópios que são colocados fora da atmosfera da Terra, orbitando em volta da Terra, para buscar o universo, para buscar a extensão do universo. E a cada ano que passa, irmãos, os astrônomos descobrem novas galáxias, milhões e mais milhões de estrelas. E esse salmo, então, hoje se aplica com muito mais intensidade. Os céus proclamam a glória de Deus. A glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, que, como vimos aqui no texto de João, ele fez todas as coisas, foram feitas por ele. Mas dentre as coisas que Deus fez, fez o ser humano. E o ser humano se afastou do Criador. Nós já vimos a queda do ser humano. Escolheu confiar em Satanás, desconfiando de Deus, deixou de ser fiel a Deus. Mas o que Deus fez, irmãos? Quem sabe se nós estivéssemos no lugar de Deus, elas vão abandonar logo esse ser humano aí, que vai dar muito trabalho. Esse ser humano que vai ser teimoso por gerações em gerações, vai ser eternamente teimoso. Eternamente não, enquanto durar esta terra. Mas vai ser teimoso até o final dos tempos. O que fez Deus, irmãos? Veja João 3,16, o verso áureo da Bíblia. Quando eu falo João 3,16, você já passou o verso inteiro na sua mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único naquela espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o Senhor fez, o Senhor nos amou. Amou o mundo pecador, o mundo desleal, o mundo ingrato, o mundo teimoso. O Senhor amou esse mundo, isso é graça, irmãos. Isso não é merecimento, nós não temos nenhum merecimento. O Senhor amou sem que nós merecêssemos, ingratos, pecadores, idólatras. Agora o Senhor quer que obedeçamos a sua lei. Bem, mas então nós temos que obedecer à lei, que é para nos reabilitarmos diante de Deus. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Isso é o dever de cada pessoa. Mas então isso é um legalismo. Eu vou obedecer a Deus e vou ser salvo. Isso são obras. E a nossa lição fala de graça e obras. Ontem falamos sobre graça e obras.
Por que é que nós devemos guardar os mandamentos? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Temer a Deus quer dizer colocar-se diante de Deus na nossa pequenez e diante do infinito poder de Deus, do Deus Criador de todas as coisas. João 14:15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. A graça é que nos salva, irmãos. A graça é um favor imerecido. E nós devemos agora responder a esse amor do Criador. Como é que nós vamos responder a esse amor do Criador? Fazendo a sua vontade prazerosamente, não por obrigação, não porque depende de fazer a sua vontade para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça. A lei, irmãos, mostra os nossos pecados, como estudamos nessa semana. Se a lei não dissesse não cobices, eu não seria pecado. Mas como a lei diz, eu então agora vejo o que é pecado. Quando a lei não mostra os pecados, irmãos, nós ficamos numa encrenca. Temos pecados e a lei mostra que nós temos pecados. E o que fazemos agora? Agora, irmãos, nós devemos correr para Cristo. Nós devemos correr para Cristo porque Ele, pela sua graça, Ele pode nos salvar. Ele pode nos justificar. Ele nos justifica. Depois que nós somos justificados, depois que nós recebemos a reabilitação pela graça, aí então, irmãos, nós vamos guardar a lei. Nós vamos ter um comportamento segundo a lei de Deus. Um comportamento segundo a vontade de Deus. Para ser salvo? Não, irmãos, já fomos salvos. Quando vimos os nossos pecados e corremos para Cristo, Ele nos salva. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, vimos por conta da lei os nossos pecados. E agora nos arrependemos. Nos arrependemos e nos fiamos agora em Cristo. Cristo é o nosso fiador. Cristo é aquele que paga os nossos pecados. Paga as nossas faltas para que nós possamos ser salvos. Há um texto na Bíblia, irmãos, que diz que o Senhor Jesus ia ver o seu trabalho e ia ficar satisfeito. Está lá em Isaías. Sabe quando o Senhor vai ficar satisfeito? Quando eu me arrependo dos pecados e vou buscá-lo. Quando cada um de nós se arrepende dos pecados e vai buscá-lo. Quando nós vamos buscá-lo, porque sabemos que ele é a única maneira de sermos salvos. Eu gostei muito dessa lição, irmãos. As lições da Escola Sabatina estão ficando cada dia mais bonitas e importantes. Porque ela nos mostra, irmãos, que toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, toda a nossa vontade de ser bonzinho, a nossa aparência de bonzinho, todos os nossos atos, nada disso vai nos justificar diante de Deus. Unicamente o que vai nos justificar diante de Deus é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, irmãos, aceitar este sacrifício. Eu quero que cada um de nós aceite esse sacrifício. Porque essa é a única maneira de sermos justificados e de sermos salvos e de termos a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa entender. Muitas vezes nós já ouvimos falar sobre graça e lei, sobre graça e obras. Mas essa é mais uma, irmãos. Mais uma vez o Senhor está mostrando para que a gente se fie unicamente no Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar a todos vocês um feliz sábado, um feliz estudo, uma recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina, nas igrejas, cada um nas suas classes, ou naquelas igrejas onde há lição geral. Mas que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam ter um sábado feliz, sabendo que a salvação é certa, tendo certeza da salvação, porque ela é garantida pelo Senhor Jesus Cristo.